Nike Pegasus 41 ou Nike Pegasus 42. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês as diferenças técnicas do tênis e também de percepções em relação ao uso. A Nike lançou recentemente a versão 42 do tênis mais clássico de corrida que eles têm. Então já são 42 edições do Pegasus, o famoso tênis pau para toda obra, o tênis que é considerado o daily trainer da Nike, aquele tênis que vai servir para todos os tipos de treino de corrida, sejam as rodagens, os longos, os treinos de velocidade, e também um tênis bom para você usar no seu dia a dia, na academia ou até mesmo numa caminhada. Das principais características dele, a primeira é a espuma da entressola. No caso aqui, a composição dela é de React X, que é a espuma intermediária da Nike. Não é a espuma mais leve, mais rápida, e também não é aquela espuma mais fofa, mais confortável. Ele tem uma umidade contínua em toda a sua extensão do Air Zoom, e aqui vocês podem ver, né, que ele coloca Air Zoom Full Length, e essa é a primeira diferença em relação ao Pegasus 41, que tinha duas cápsulas de Air Zoom, uma no calcanhar e uma na ponta. Ele tem um drop considerado alto, então a diferença de altura do calcanhar para a ponta do pé é de 10 milímetros, e ele também tem um pouco do considerado efeito rocker, que é a diferença aqui de ângulo do calcanhar e da ponta do pé. Aqui na minha balança ele pesou 341 gramas, lembrando que eu calço 44, e aí vem a segunda diferença em relação ao Pegasus 41. O Pegasus 41 aqui na minha balança pesa 333 gramas, então uma diferença aí de 8 gramas. Provavelmente essa diferença está relacionada a essa cápsula de Air Zoom, que aqui no caso a gente tinha duas cápsulas e aqui é essa placa contínua, mas é uma diferença imperceptível durante a corrida. Ele tem o cabedal bem confortável, ele tem uma boa estrutura aqui de contraforte, ele é bem respirável aqui nesses furinhos, ó. E ele tem o cadarço daqueles um pouco mais lisos. Aqui no solado ele tem essa parte de borracha aqui a mais, principalmente nos pontos onde a gente tende a gastar mais o tênis. E essa também é uma diferença que a gente viu para o Pegasus 41, que tem a parte da borracha na extensão quase completa do tênis. Então talvez eles aumentaram um pouco do peso do tênis pela parte do Air Zoom, mas diminuíram um pouco quando eles diminuem a quantidade de borracha no solado do tênis. Então, diferenças estruturais principais. Na minha visão, a primeira e mais importante é o Air Zoom. Então aqui, duas cápsulas, uma na ponta do pé e uma no calcanhar, e aqui uma placa durante toda a extensão do tênis. Segundo ponto, o efeito rocker, então esse efeito aqui que aumenta essa angulação aqui da ponta do pé e do calcanhar, então ele está maior aqui nesse tênis Pegasus 42. A diferença aí de 8 a 10 gramas de peso, então 42 um pouco mais pesado. E a diferença na borracha do solado, onde no 41 a gente tinha uma extensão maior de borracha, e aqui no 42 um pouco menos. No restante continuam sendo tênis muito parecidos. A sensação no pé é que o Pegasus 42 ela tem o toe box, né, essa área aqui onde fica a parte da ponta do pé, é um pouquinho mais largo, um pouquinho mais confortável, e a sensação durante a corrida, apesar do Pegasus 42 ser um pouco mais pesado que o 41, é que a pisada fica um pouco mais leve, como se o tênis respondesse um pouquinho melhor. Ainda assim, o Pegasus, na minha visão, é um tênis de batida um pouco mais seca, isso vai na contramão de outros tênis do mesmo estilo de outras marcas. Atualmente, as marcas estão fazendo tênis muito mais altos, muito mais macios, e o daily trainer da Nike, que é o Pegasus, é um tênis um pouco mais seco. Para quem está adaptado e gosta, eu acho super legal isso, mas para quem está acostumado com tênis mais macios, talvez estranhe um pouquinho. É um tênis com estabilidade boa, que gera pouca tendência de pronação. Como a batida dele é um pouco mais firme, ele também ganha estabilidade pensando nesse aspecto. E no restante é um tênis que não tem muito segredo. Muito importante considerar que eu acabei de receber esse tênis, eu corri 3 treinos com ele, aproximadamente 50 km, então com certeza eu vou usar ele mais vezes, vou usar ele por mais quilômetros e trazer outros feedbacks aqui. Mas é um tênis do tipo Coringa, tênis pau pra toda obra, que costuma funcionar para muita gente. Para quem tinha o Pegasus 41, provavelmente não vai sentir grandes diferenças em relação ao Pegasus 42, mas para quem tinha do Pegasus 40 para trás vai sentir uma mudança importante. Provavelmente vai sentir um tênis mais rápido, uma batida mais firme e um bom conforto no pé. Então, para quem que eu indico o Pegasus 42, então repetindo, ele é um daily trainer, ele é um tênis intermediário em todas as características que se propõe. Então ele não é o tênis mais fofo, mas também não é o tênis mais seco. Ele não é o tênis de extrema estabilidade, mas também não é um tênis instável. Ele não é um tênis muito leve, mas também não é um tênis muito pesado. Para aquele corredor que vai ter um tênis só no armário, ele vai funcionar muito bem. Então ele vai servir bem para você fazer um treino de tiro, para fazer um treino longo, para fazer um treino leve. E ele também pode ser usado no dia a dia, na academia. Para o corredor que gosta de uma batida um pouquinho mais firme, vai funcionar super bem também. E para o corredor que está começando, que quer um tênis intermediário, que não precisa de nenhuma característica exagerada, que vai funcionar super bem.
É um tênis de qualidade muito boa, de cabedal, de costura, de entressola, de solado. Então provavelmente é um tênis que vai ser muito mais durável. Para a maioria das pessoas ele vai durar cerca de 1.000, 1.500 quilômetros. Então se você estava na dúvida entre comprar um Pegasus 41 ou um Pegasus 42, eu espero que eu tenha esclarecido a dúvida de vocês. Eu também tenho outros tênis da Nike aqui, como o Pegasus Plus, o Vomero Plus, e eu posso fazer mais vídeos para vocês em relação a isso. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, curte aí, comenta e me segue que em breve tem mais. Valeu!